Para o terceiro episódio do Minutos Corporativos Construção Civil, dentro do Concrete Show, eu recebo Kika Matos, que é sócia na Triarte Arquitetura. Kika, muitíssimo obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo e desde já muito obrigado que você vai compartilhar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Então, para a gente começar, eu quero que você, por favor, rapidamente nos conte como é a Triarte Arquitetura e onde vocês atuam. Certo. O escritório fica localizado aqui em São Paulo, a nossa sede, mas a gente atua no mundo inteiro. A gente tem projeto fora do Brasil, a gente tem projeto em Portugal, a gente tem projeto também, a gente tem muito no Norte e no Nordeste, a gente tem projeto também aqui no litoral de São Paulo. Então, a gente já, assim, antes disso tudo, né, Ana, a gente estava já acostumado a trabalhar nesses outros lugares. Mas físico, escritório físico, a gente fica aqui em São Paulo. Muito o escritório bem. Já está no mercado, já tem um tempo. É isso que eu ia perguntar. Quanto tempo vocês já estão atuando no mercado? Já tem 5 anos. Eu conheci a Marcela e o André no escritório do Davi Bastos, que é um arquiteto baiano. Eu estagiei lá em Salvador, que eu me formei lá. E assim que eu me formei, ele me efetivou e eu vim aqui para São Paulo. E eu conheci a Marcela e o André lá. A Marcela, ela ficava junto comigo na minha equipe e o André, ele ficava na parte de arquitetura, nessa parte mais de construção, de fachada, de arquitetura. E a gente se identificou e começou a fazer coisas juntas, eu e a Marcela, e logo depois o André veio. E esses que você está comentando, né, que a Marcela e o André são seus sócios na Triarte. Isso, são meus sócios. E aí é muito interessante, sim, você é lá do Nordeste também, né? Sim, sou. E aí, Davi também, do Nordeste, grandes escritórios, né? Um grande escritório já renomado dentro da arquitetura brasileira. E aí, então, saiu esse novo escritório jovem, né? Jovens e desejos, muito legal. E aí você disse que antes de tudo acontecer, vocês já atendiam, antes de tudo que a gente está falando, né, que a gente já colocou na nossa vida, essa questão da pandemia, isolamento social, tudo que a gente veio passando há alguns meses. Então, assim, como vocês atendiam os clientes de outras localidades antes da pandemia e com isolamento social, o escritório teve que tomar outros rumos, Kika? Sim, eu acredito que assim todo mundo teve que se modernizar, mesmo quem não, quem tinha resistência, vamos falar assim, né, um pouco de resistência. Até eu mesmo, né, tenho um pouco, que eu acho que esse contato, eu dou palestras e assim, e hoje em dia eu dou aulas no Zoom e eu tive um pouco de dificuldade no início, mas hoje em dia eu acho ótimo também. A gente com certeza teve que fazer toda essa fazer toda essa reestruturação na empresa. E eu acredito que foi muito positiva, porque assim já existia, como eu falei, esse trabalho nesses outros lugares, mas era muito presencial. Tinha também, óbvio, rapidinho. Tinha também, óbvio, essas ligações, toda essa parte à distância, e-mail, facilitou sempre na nossa vida. Sim. Mas, de fato, acabava que assim, a gente se deslocava para resolver coisas que não precisava necessariamente existir esse deslocamento. E o cliente, ele entendia que se a gente não fosse, porque não tinha um total interesse. E, na verdade, não. É porque não tinha mesmo a necessidade. Então, isso foi muito bom para o nosso mercado, para a gente perceber o que realmente faz sentido esse deslocamento. Às vezes a gente pegava, vamos dizer assim, 2 horas de voo, meia hora para resolver uma besteira, sabe? Uma besteira que eu falo, uma coisa que poderia ser resolvida por videoconferência.
Exatamente, né? E aí mostrou, assim, a vida mostra, né? A gente às vezes precisa passar por algumas situações para mostrar. Bacana. Isso a gente vê dentro também do mercado corporativo, como é aquilo assim, que pode ser resolvido por um e-mail, não precisa de uma reunião, né? Sim, Precisa de uma visita de 2 horas, deslocamento, gastos, etc. sim. Resolver o que está conseguindo ser E resolvido. antigamente demorou muito para isso, para, vamos dizer assim, para sair dessa reunião para o e-mail. Demorou, né? Aham. Foi uma, vamos dizer assim, as pessoas demoraram para entender que o e-mail resolvia e resolve. E eu acho que as pessoas hoje em dia estão entendendo que a videoconferência também resolve. Aqui no escritório, o interessante é que assim, a primeira reunião, hoje em dia as pessoas, muitas pessoas, 90% das pessoas entram em contato com a gente a partir do Instagram. Isso é muito bacana falar. É uma coisa assim que é um número muito grande. E assim, o Instagram, de fato, eu acredito que é o novo site, o novo portfólio de nós profissionais. E assim, a Luíse, que é do administrativo, ela fala comigo, com o André e com a Marcela. A gente tem reunião com o cliente. A primeira reunião por videoconferência. Então, a gente está aqui falando, eu posso espelhar aqui a tela, mostrar planta, mostrar projetos, e isso é muito interessante. O André, meu sócio, ele está com um projeto que a gente divide os projetos por sócios, e os 3 fazem a concepção, os 3 trabalham juntos, mas a gente divide para ficar organizado e não perder o time, né? Sim. Por Uhum. sócios. E cada sócio tem, vamos dizer, uma equipe de arquitetos, coordenadores e estagiários. E aí, o André está com um cliente que está nos Estados Unidos e está fazendo toda a obra aqui no Brasil, acompanhando por videoconferência. Olha aí. Incrível, É incrível. incrível. E aí, por É. mais que tenha tido a resistência, e hoje foi uma realidade, você percebeu assim que os clientes que tinham esse, como posso dizer assim, aversão, Sim. uma boa, ok, legal, segue. Ah, isso foi muito bacana. E aí, como que é feito esse atendimento virtual? Você já explicou um pouco, mas tem algum diferencial no processo de vocês? Então, como é que vamos dizer assim, que a pessoa quer orçar um projeto com a gente. Eu vou falar desde o início. A Legal. pessoa quer orçar um projeto com a gente. Aí a gente tem uma videoconferência com ela, ela fala das necessidades, a gente apresenta o escritório, fala como a gente trabalha, explica tudo, o modo de trabalhar, como a gente, né, se organiza internamente, como a gente normalmente faz tudo certinho, a proposta, explica se tem alguma dúvida, e aí, logo depois, a Luíse envia a proposta com os valores. E aí, depois disso, eu acho interessante ter uma reunião presencial, vamos dizer assim, para existir esse fechamento, até porque eu acho que precisa da pessoa sentir, né? Vamos falar assim. A Marcela, até minha sócia, falou que na questão de acabamento, textura, cores, ela acha importante a pessoa ver, nem que Sim. envie uma amostra para casa da pessoa, leve, porque é importante, não tem... Arquitetura é as isso, cores, né? Não tem como, né? as cores em cada lugar, elas são, eu falo que elas são mutáveis, porque depende da incidência solar, depende, enfim, de milhões de coisas. Muito bem, muito interessante. E aí, e quando aconteceu tudo isso, como é que ficaram os projetos já fechados, Kika? Como que Tá. ficaram a vida dos clientes? Você consegue dar você tem algum exemplo? Sim, sim. Então, a gente, assim, vamos falar, deu sorte que eu falo, porque muitos projetos estavam em desenvolvimento. Então, em desenvolvimento, a gente continuou todo mundo trabalhando de home office. Nosso trabalho, graças a Deus, a gente consegue fazer dentro de casa, consegue Uhum. fazer pelo computador. Então, o nosso setor não foi, vamos dizer assim, tão sofrido, né, por conta disso, porque a gente conseguiu fazer essa logística, organizar essa logística.
Agora, eu, que gosto muito de ficar na rua, confesso que senti muito, porque eu gosto de estar na rua, em loja, em contato, e eu senti bastante, por exemplo. E assim, é tanto que assim que pôde, eu já voltei para o escritório, mesmo sozinha ou com minha sócia, que eu convivo com ela, a gente voltou logo, assim, entendeu? Porque eu realmente precisava desse ambiente assim de criação, porque como a gente trabalha com criação, a gente precisa de um ambiente inspirador, a gente precisa de um ambiente que a gente se sinta bem, acolhido. Sim, mas aí, essa parte, graças a Deus, a gente que consegue trabalhar, fazer o home office. Mas aí, em relação à execução das As obras pararam, né? pararam, né? Mas vocês continuaram, portanto, criando. E aí, como é que foi na vida desses clientes? Assim, teve algum transtorno muito grande em relação a isso? Não, assim, ó, Portugal mesmo, a obra não parou, continuou normal, não parou a obra lá. Então, a Marcela fazia videoconferência, inclusive assim que pôde, ela foi para lá agora em setembro, que ela tem nacionalidade, então ela foi. A gente conseguiu essa logística, todas as obras pararam, né, que de edifício, a gente também tem trabalho com incorporadora, as incorporadoras não pararam, então a gente não parou de trabalhar hora nenhuma com essa parte de incorporação. E como a gente faz muita coisa residencial, casa também não parou. Então, o que parou mesmo foi reforma em prédio, porque não podia circular. A questão do condomínio, etc. A questão do condomínio, mas essas outras obras maiores que a gente tem também, elas não pararam. Então, assim, o escritório, de fato, ele não parou hora nenhuma durante essa pandemia, entendeu? Assim, o mercado da gente aqueceu a única coisa boa dessa pandemia foi isso, assim, né? Tá. E você percebeu que, sim, se o perfil do cliente mudou pós-pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que assim, que as pessoas que moravam em apartamentos menores estão se mudando para apartamentos um pouco maior, e as pessoas que moravam em apartamentos maiores estão se mudando para casa, isso é fato. Aqui em São Paulo, muita gente querendo morar em casa ou lugar mais afastado, que eu falo assim, próximo. E apartamentos maiores e com varanda e com, vamos dizer, área externa, que eu falo, né? Varanda, a possibilidade de, antigamente, que era tudo integrado, tudo, hoje em dia não. Isso de ter uma varanda, ter um local que o sol, vamos dizer, existe essa incidência solar, né? É importante. A gente viu isso. Muito legal, com certeza, né? E tem alguma coisa que você possa dizer, assim, que eles começaram a exigir? Foi essa Home office, um home lugar para office? home office, com Uhum. certeza. Eu acho que esses lugares totalmente integrados, a gente percebeu que não funciona 100%, porque para uma família que ficou em casa, que tem 2, 3 filhos, casal, fazer, por exemplo, uma reunião, um call, e todo mundo junto, com uma sala que está junto com uma cozinha, que está junto com a varanda, que está junto com um quarto, enfim, não funciona. Cada um tem que estudar, cada um tem que trabalhar e vira uma zona, vamos falar. Então, a gente percebeu que esses lugares integrados têm que ter umas divisórias, eles podem ser, vamos dizer, flexíveis, né, que a gente chama, que podem ter a possibilidade ou não de integração. Eu acredito muito que, assim, a gente teve que repensar nesses espaços, lugares muito, muito, muito pequenos, somente temporários. Eu acredito que, se for pequeno, por exemplo, o meu apartamento, ele é pequeno, mas ele tem um pé direito alto, ele tem uma janela que dá para uma vista, então eu me sinto bem. Eu acho que essas coisas as pessoas têm que começar a perceber mais, que realmente faz a diferença. E faz a diferença. É engraçado porque há pouco tempo tínhamos divisórias e aí quebraram as paredes, né? A integração Sim, era o que há, sim. né? Enfim. Mas as pessoas não ficavam em casa, Exatamente, né? Exatamente. né? Elas tinham casa para receber, elas não tinham para elas.
A gente ouviu muito falar, todo mundo vem dizendo, né? A gente se escondia em casa, a gente, agora não, né? A gente vive em casa e É, mesmo, né? É isso aí. Ó, vocês atendem muito no norte, nordeste brasileiro. Você consegue dizer assim quais materiais são utilizados nessas regiões? Por exemplo, lá no Nordeste e Norte a gente utiliza mais materiais assim, assim, e aqui, Sudeste, enfim, no restante do Brasil, outros tipos de materiais e vice-versa? a gente, assim, eu falo que a gente gosta muito de tudo que é, assim, brasileiro, vamos dizer, né? Dessa brasilidade, dessa. A gente gosta muito. Então, e como a gente é muito. Nós três somos diferentes, então a gente agrega muito um ao outro. Acaba que, por exemplo, na Casa Cor do ano passado, que a gente fez a amostra, a gente fez essa amostra e usou uma biriba, que é um galho retorcido, que é muito utilizado no sul da Bahia. Então, a gente trouxe para cá, carbonizou, pintou de preto e deu um uso urbano para um material que é totalmente natural. A gente faz muito essa mescla, mas, Legal. de fato, existem características. Então, assim, se tem, vamos dizer, uma pedra mais fácil de encontrar lá, a gente utiliza, ou a gente está utilizando muito mármore, pedras brasileiras, muito, muito. Tem pedras maravilhosas brasileiras, tem um, enfim, tem inúmeras que antigamente, como elas tinham muitas rajadas, não eram utilizadas. Hoje em dia a gente está utilizando bastante. E assim, coisas mais específicas, por exemplo, em Palmas, que a gente tem projeto, lá tem que ter umidificador, porque lá é muito seco, então tem que deixar um ambiente úmido. Em Aracaju, lá tem muita maresia, em Salvador também, então nada, latão esqueça, entendeu? Só se realmente você tiver o propósito de deixar aquele latão envelhecido. Esses cuidados a gente tem que ter por conta dos locais, então a gente tem que saber o que colocar. Lareira, esquece, porque lá é quente o ano inteiro, né? Então, a gente tem que dar uma estudada antes de fazer projeto e ter essa sensibilidade, né? Não é porque você, assim, está fazendo em um outro lugar que você, Isso. né? Cada peso uma medida, né? Exatamente. Vocês participam muito de mostras, né? E aí você disse dessa mescla que tem vocês três, de trazer referências, né? Eu sei que você é uma pessoa de muitas referências que depois vira muita tendência. E aí, tem alguma coisa, assim, tem algo que você consegue dar exemplo, igual você falou dessa, como chama esse galho? Biriba. Biriba. Favor procurar todo mundo aí no Google para ver como é que a gente não consegue mostrar aqui, né? E depois você teve pedidos, alguém falou, gostei daquilo. Sim, E tem outros sim. exemplos que eu sei que vocês fazem bastante para. A gente já está falando da parte de interiores, né? Mas que é o que faz. Mais de arquitetura. De arquitetura. A gente faz muito pergolado com biriba. Nossa, deve ser. Vou dando um Google agora. Não, a biriba são galhos retorcidos. Eu fiz o meu guarda-corpo lá de casa com biriba. A gente fez a casa cor, a estrutura toda de biriba. Não foi... É uma estrutura mesmo. Então, melhor do que eu já estava imaginando que fosse. Muito bem. Eu amo interiores, mas Inclusive, Kika, inclusive, isso aí que está atrás de você aí na estrutura do seu escritório é o quê? Uhum. É uma esquadria. Esquadria. Não, é cimento mesmo. É cimento. É concreto. Isso. Uhum. A gente descascou, porque a gente chegou aqui e tinha essas vigas, enfim, maravilhosas, e estavam todas pintadas de branco. A gente falou, não, a gente quer elas aparentes, maravilhosas, cruas. E aí lindo. A gente descascou. E aí ficou um pouquinho branquinha, porque como eles tinham passado a tinta branca, ele absorve muito, né? O concreto. Não, é lindo, é muito bonito. Kika, tá ótima a nossa conversa. Olha só, eu quero te perguntar, se você pudesse conversar com alguém
que lhe inspira muito no mundo? Pode ser no seu mundo de arquitetura, de empresária, enfim, tá? Com quem seria? Nossa, até talvez essa discussão aqui no escritório, né? Porque meu sócio que ia responder essas perguntas, aí depois fui eu, né? Foi... Mas eu quero saber de você, Kika. Você que... Não, a gente ficou nessa discussão. Aí ele falou Arthur Casas, aí outro... Nossa, e aí a gente ficou nessa... Aí até a minha sócia falou da Lina. E realmente, assim, nossa, a Lina Bobardi... Quando ela falou, eu falei também. Incrível. Porque eu Você acho que é sabe uma que eu mulher também. à frente, a mulher à frente ao tempo, é uma mulher que, Exato. assim, que não era arquiteta, né? É. E que incrível, né? Não tem nem o que falar. Veio para um país que não era, no caso, né? O Não era Dea. seu. Então, eu, assim, sei um pouco. Então, coisas, assim, que eu me identifiquei, assim. Das obras dela, assim, qual que você gosta bastante? Ai, várias. Tá. Mas o MASP, por conta do... Porque eu morava lá perto. Então, assim, eu ia muito, muito. Ao MASP, né? Lá na É, Paulista. mas tem a Casa de Vidro também. Ai, não sei. Tem Não, eu muitas. sei. Também não sei, mas compreendo. Mas também por tudo que representa, né? O A MASP. Casa de Vidro também é muito linda, assim. Exatamente. Eu acho que essa integração que a gente busca hoje em dia na arquitetura, ela já tinha pensado nisso há milhões de anos atrás, né? Maravilhosa. Como será que ela estaria nesse momento que estamos vivendo? Por exemplo, o que a gente quer fazer hoje em dia, ela já fez há um tempão. Pois é. A necessidade que a gente sente. Bom, que bom. Ah, que bom, Kika. Ó, nosso papo foi super rápido, né? A gente poderia ficar aqui falando muito mais, mas são minutos corporativos, né? E a gente sabe o quão preciosos estão esses minutos. Então, eu quero agradecer muitíssimo você por tudo, e a seu escritório também, e desejar que vocês continuem sendo inspirações, tanto em mostras e, enfim, né, pelo mundo da arquitetura fora, e como pessoas também. Então, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Ai, obrigada, Ana. A gente sempre se encontra assim, né? Sempre com pautas, né? Isso é ótimo também, né? Isso é ótimo. Estou Isso à é ótimo. disposição. Qualquer coisa. A gente que agradece muitíssimo, tá? E vocês que estão aí nos acompanhando nos Minutos Corporativos, continuem